Olá, bem-vindo ao Papo de uma Designer. Meu nome é Camila, se você ainda não me conhece, e nesse vídeo eu quero mostrar para você como que é o processo criativo de uma identidade visual para casamento. E eu vou mostrar como que eu criei essa identidade visual usando o software Inkscape, que é gratuito. E eu também usei um pouquinho o Figma, vocês vão ver aqui no vídeo. Então, se você quer acompanhar esse processo de criação da identidade visual e ver o resultado final, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Antes da gente começar aqui o processo criativo dessa identidade visual, vou só explicar para vocês que esse é um projeto fictício. Eu que escolhi os nomes, escolhi as preferências, como iam ser as características, né, dessa identidade visual. Mas, quando é um cliente real, eu envio um briefing, que é um questionário com diversas perguntas, para me ajudar a conhecer a história do casal, o estilo de casamento que eles querem, as preferências, as inspirações que eles têm, o que eles querem no casamento, o que eles não querem. Se você for trabalhar nessa área, é importante que você desenvolva um briefing bem completo para que você consiga se guiar na hora de criar uma identidade visual e aí você conseguir criar uma identidade visual assertiva que vai agradar os noivos e que vai deixar o dia mais importante da vida deles ainda mais memorável. Então, bora lá começar esse processo criativo. Então, para começar aqui, eu já estou no Inkscape, que é um programa gratuito, que parece muito com o Illustrator. E se você está começando no design, é um aplicativo que eu indico para você usar, sem precisar ficar pagando a mensalidade da Adobe. E além disso, você pode utilizar o Figma também ao seu favor para te auxiliar, como é o caso dessa identidade visual que eu criei aqui. Então, para começar, o cliente ele tem que preencher o briefing, como eu falei. Depois que o cliente preenche o briefing e envia as respostas, a gente precisa estudar esse briefing com muito cuidado e anotar os pontos importantes. Como nesse caso aqui, a identidade visual ela é fictícia, então eu coloquei poucos pontos aqui para a gente se apegar. Mas uma identidade visual real, muitas vezes tem vários pontos que é importante a gente ter atenção, tá? Então, eu coloquei aqui como importante para essa identidade visual, que seja leve, minimalista, delicada e elegante, tons terrosos, e coloquei aqui como se os noivos não tivessem uma preferência por monograma ou o nome deles como um logotipo ali da identidade visual. Em alguns casos, os noivos vão querer um monograma, em outros casos, não. E outros casos, a pessoa vai deixar o designer escolher, não vão ter uma preferência para isso, tá? E nesse caso aqui, eu fui fazendo testes, tanto com monograma como sem, e vocês vão ver o resultado que eu escolhi depois. Então, esse é o primeiro passo importante, é separar todas as informações que precisam ser aí a direção da nossa identidade visual. Outra coisa importante é que, se for possível, os noivos enviem fotos. E aí eu peguei as fotos desse casal aqui no FreePic, para que a gente possa imaginar eles como sendo os clientes. E aí eu separei aqui algumas fotos para fazer alguns testes. Além das fotos, eu também fui salvando referências de coisas que eu achava interessante. Então, eu queria florais para trazer essa leveza para a identidade visual, alguns estilos de convite, paletas de cores. Fui salvando tudo aqui, fica mesmo essa baguncinha básica. E aí comecei o processo criativo. Uma das coisas do processo criativo que eu tentei fazer foi criar ilustrações com as fotos. E eu utilizei a inteligência artificial para isso. Então, ela criou esse daqui, ela criou esse daqui também. E aí eu deixei salvo aqui para se depois eu quisesse usar, eu pudesse ter essas inspirações aqui também. E é bem fácil de criar essas ilustrações, eu utilizei o Gemini, coloquei ali, vou mostrar para vocês como que eu fiz. Foi bem simples aqui o processo para criar essas ilustrações. Eu coloquei aqui uma imagem de uns florais no estilo que eu gostaria da ilustração, peguei só como referência para o Gemini entender o que eu queria. Coloquei a foto do casal também e pedi, ó, transforme essa primeira foto anexada numa ilustração desenhada com apenas linhas como na segunda imagem. E aí ele me trouxe
esse resultado aqui que eu achei bem legal. Aí eu salvei lá nas minhas ideias. Depois eu mudei o estilo aqui da linha, né, de desenho e pedi para ele fazer também. E aí ele me trouxe essa outra opção aqui e aí eu salvei. Você pode utilizar isso para começar a ter ideias, não quer dizer que você vá usar, né? Como foi o caso aqui, eu não usei. Mas você pode utilizar para começar aí o seu processo criativo. Depois disso, eu salvei algumas imagens de convites. Esse caso aqui, você pode tanto você salvar algumas imagens que você achar interessante, como você pode pedir para o casal te enviar referências. Isso também pode acontecer. E eu salvei aqui, nem sempre é porque eu gostei do estilo. Às vezes é porque, como nesse caso aqui, eu gostei da disposição das informações. Da data do casamento, aonde que tá, o nome do mês, enfim, eu gostei desse estilo. Aqui também eu salvei esse porque eu gostei de como tá o nome, a disposição das informações no convite, e aí eu vou salvando tudo que eu acho interessante aqui. Eu comecei aqui a fazer alguns testes para ver se eu iria fazer um monograma ou se eu iria para um nome completo. Só que o Inkscape, para mim, ele é uma ótima ferramenta, mas na hora de eu conseguir acessar os glifos, eu acho um pouco mais difícil aqui no Inkscape. Então, eu fui lá para o Figma para agilizar esse meu processo e depois trazer aqui para o Inkscape. Aqui no Figma, olha só, eu abri um documento novo e comecei a testar como que eu iria fazer esse monograma. Eu queria ver se ia funcionar como monograma. E conforme eu fui testando aqui os monogramas, eu fui deixando as cores diferentes do que eu gostava mais. Conforme eu gostava da tipografia, eu testava com o nome completo para ver como é que ficava. Vocês podem ver que eu fiz aqui vários testes, teve várias fontes que eu gostei. E é bem legal aqui pelo Figma, porque daí eu posso vir aqui, ó. Vou fazer um exemplo, ó. Eu duplicava. Depois de duplicar, já deixando aqui mais ou menos como que eu gostaria que esse monograma ficasse. Selecionava as duas letras e vinha aqui em tipografia e escolhia, ia passando assim para ir vendo qual opção ficaria legal para essas iniciais. E aí, quando chegava em uma, eu deixava ela aqui separada, às vezes até mudava a cor quando eu gostava muito de alguma opção, e também via se essa fonte tinha algum tipo de glifo, né? Clicava aqui, e aí vinha aqui na parte de configurações de tipo, e aqui na parte de conjuntos artísticos, eu fazia alguns testes para ver se essa fonte teria algum efeito que iria ficar legal aqui para mim. E nessa de fazer esses testes com os monogramas, algumas fontes me chamaram a atenção e aí eu comecei a ver com o nome completo. Porque como são nomes curtinhos, Liz e John, eu pensei assim, seria legal também utilizar um nome completo. Fui fazendo vários testes aqui, ó, com outras fontes. Aí achei legal a letra L desse nome aqui. E aí ela era assim, ó. Ela era assim, né? Vim aqui na parte de conjuntos artísticos e fui fazendo testes para ver qual que ficaria legal. E aí eu gostei desse L aqui, porque ficaria legal colocar o I e o Z aqui em cima do L. Ficaria como uma assinatura, né? Fiz a mesma coisa com a letra J. Vim aqui na parte de tipografias. Fiz os testes aqui de conjunto artístico. E gostei dessa porque traz um equilíbrio, né? Tem um pouquinho mais de linha para cá e um pouquinho para cá. E aí aqui eu iria encaixar ou aqui a letra E ou aqui eu iria fazer testes para ver como que ficaria melhor. Daí eu gostei dessa fonte, falei, vai ser essa daqui. Esse tracinho do Z estava me incomodando bastante. Eu até tentei fazer alguns ajustes aqui pelo Figma, mas eu achei mais difícil. Preferi voltar lá para o Inkscape. Peguei o nome da fonte, vim para cá e comecei a fazer os testes. E aí tirei aquela perninha do Z que estava aqui, para que ficasse mais harmonioso, todo o nome todo junto assim. Eu vou mostrar para vocês
como que foi essa personalização bem simples aqui da letra Z. Olha só como é simples fazer essa personalização da fonte aqui no Inkscape. Depois que você seleciona a fonte, você vem aqui em caminho, converter em caminho, e aí agora você consegue vetorizar essa letra. Eu venho aqui no editor de nós, ele me mostra esses nozinhos aqui, ó, que eu posso editar, tá vendo? Eu vim aqui em cima, nesses 2 nós, primeiro eu excluí eles, e aí depois eu vim nessa opção aqui de baixo e vim em juntar nós. Prontinho. Aí dá uma ajeitadinha aqui, pronto. Aquela perninha do Z que estava me incomodando, já tirei, e aí vim trazer aqui, fazer os encaixes do nome John. Aqui eu também ajustei essa perninha, fiz a mesma coisa, aqui também, trouxe para mais perto. Então, eu fui fazendo esses refinamentos aqui na fonte, e aí ficou desse jeitinho aqui, ó. E aí, depois eu fui vendo qual a melhor forma de encaixar o nome aqui, ó. Fiz teste também se eu ia deixar essa letra E ou a letra E comum. Fiz testes também aqui, colocando algo aqui, a letra E aqui. Mas no final das contas, vou mostrar para vocês qual foi o resultado. Eu deixei sem muita informação mesmo aqui, para que trouxesse essa leveza, assim, não ficasse uma coisa carregada de informação, ficasse mais minimalista. Depois de tudo isso, eu comecei a fazer a parte de paleta de cores. Então, eu pesquisei várias referências no Pinterest. Nesse caso aqui, esse cliente fictício pediu tons terrosos, então me mantive aqui nesses tons mais amarronzados, um verde, um begezinho. Fui vindo para essas cores aqui, fui salvando referências. E aí, eu decidi utilizar a inteligência artificial para poder imaginar como ficaria o casamento, né? Utilizando essas cores, para que quando os noivos vissem ali o mood board, as fotos, eles conseguissem imaginar, ter uma ideia, até se inspirar para a decoração do casamento deles. Eu vou mostrar a inteligência artificial que eu usei aqui para criar essa imagem aqui do casamento e também do buquê, parecido com esse, e também da decoração, do bolo, enfim, vou mostrar para vocês uma inteligência artificial excelente para fazer isso. Eu usei essa inteligência artificial aqui, ela é do Google e ela é gratuita, e eu gosto muito dela porque ela é bem prática da gente criar ali os nossos cenários. É muito prático, a gente pode usar outras imagens para isso. Então foi o que eu fiz, né? Eu abri aqui a ferramenta, e aí, ó, já até deixei aqui na página carregada para ficar mais fácil. O que eu fiz para conseguir gerar essa imagem dos noivos aqui, ó? Eu peguei a imagem, que seria dos noivos, e coloquei nessa opção aqui de assunto. Depois eu peguei uma decoração que eu achei legal e coloquei na parte de ambiente, para mostrar o assunto, no caso, seriam os noivos, que eu quero que apareçam como principais. O ambiente seria o que estaria ao redor e o estilo. Então, eu coloquei aqui um casal, como se estivesse num casamento, para a inteligência artificial entender que eu quero um cenário de casamento. E aí, ele me trouxe essas imagens aqui, eu gostei muito dessa. E aí, eu já salvei lá nas minhas referências, tá? Depois de colocar as imagens aqui, você pode descrever a ideia para ajudar a inteligência artificial. Mas se você não escrever nada, ela vai gerar imagens através do que você postou aqui, ó, né? E é bem legal, porque às vezes a gente não sabe criar um prompt, escrever um prompt do jeito que a gente quer. Então, quando a gente coloca essas informações aqui, na hora que ela gera a imagem, é muito mais assertivo pra gente. Então, eu fiz isso com os noivos, e o que eu mais gostei foi esse primeiro mesmo. Depois eu fiz algumas opções aqui, ó, um olhando para o outro. Também um buquê que eu queria utilizando as cores. O que mais que eu fiz? Também com o bolo, algumas decorações, mas o que eu escolhi não tá aqui, tá numa outra página. Mas enfim, essa inteligência artificial aqui, ó, eu não sei se fala Whisca, não sei como é, mas vocês podem ver aí. Ela é muito prática, eu gosto muito de usar ela porque ela é muito rápida. Eu salvei aqui essas referências, tá vendo aqui, ó? Depois eu levei pro Adobe Color para conseguir pegar mais ou menos as referências das cores para eu poder gerar a paleta de cor mais ideal para mim. Mas aí eu preciso dessas inspirações aqui para saber
as cores que se combinam. É bem legal essa opção aqui do Adobe Color, que eu vou te mostrar também. Adobe Color. Essa primeira opção aqui, ó, roda de cores, é gratuito, tá? Vai entrar nessa página, daí você vem em extrair tema. Seleciona o arquivo que você quer extrair, as cores. E aí eu cliquei aqui nessa imagem gerada. E ele me dá uma paleta de cores aqui, mas você pode arrastar, ó, para conseguir os tons que você achar mais interessante. E aí eu também salvei essas cores aqui. E fui colocando aqui como referência para quando eu fosse criar agora um arquivo limpo sem toda essa bagunça, né? Fiz toda essa bagunça aqui, todas as minhas ideias. E aí depois eu abri um arquivo em branco. Aí comecei a trazer para esse arquivo em branco aqui as informações que eu queria que tivesse na apresentação dessa identidade visual. Então comecei pelo logotipo, ficou assim. Fiz os ajustes que eu queria, tá vendo? Eu troquei aquela letra E. Fiz alguns testes para ver se eu colocava informação aqui, mas para mim não foi interessante. E eu achei que ficou mais minimalista e leve dessa forma. Coloquei também aqui uma ilustração de uma florzinha que eu queria utilizar de forma bem discreta ali. Mostrei aqui a variação da paleta de cores para poder ter uma ideia de que cor combina com qual, que tem contraste. Isso pode ser utilizado de diversas formas na hora de criar a papelaria do casamento. A paleta de cores aqui, ó, coloquei uma cor mais forte, as outras mais suaves, para também trazer contraste, né? E aqui eu montei o mood board, utilizando aquelas imagens que eu criei, né? Com a inteligência artificial. Ó, então eu coloquei aqui como a parte da decoração, ó, do bolo. Também fiz com inteligência artificial. Aqui, o buquê e a noiva também eu utilizei inteligência artificial, esses noivos aqui. E aí, quando você mostra essa apresentação para os noivos, eles conseguem ter uma ideia de como pode ficar o dia do casamento com a paleta de cores que você criou. Isso é muito legal, né? Eles podem usar como inspiração. Geralmente, a identidade visual precisa ser feita com antecedência. Então, sendo uma das primeiras coisas a ser feito, depois o resto, né? Toda a parte de decoração, papelaria e tudo mais, vai seguir essa paleta de cores, vai ficar muito mais focado. Os noivos vão conseguir ficar mais focados no estilo que eles vão querer, né? De cores ali. Não vão ficar perdidos. Então é bem legal criar um mood board assim para meio que transportar os noivos para o dia, né? Aqui eu também crio uma paleta tipográfica, ou seja, a paleta de fontes que vão ser usada na papelaria. Então, eu coloquei aqui, eu escolhi essa fonte que chama Edensor e Gotham, para trazer esse equilíbrio aqui, essa leveza mais fininho. E essa outra aqui, bem elegante, com essas curvinhas aqui, que combinam muito com o estilo aqui do casamento. Trouxe os elementos de ilustração, que são as flores, essas florzinhas aqui. Não peguei um monte de tipo de flor. Escolhi algumas específicas, inclusive que tivesse aqui na decoração ou no buquê. Coloquei, inclusive, aqui atrás, ó, como vocês podem ver, de forma bem discreta. Esse é um recurso que a gente pode utilizar na papelaria também, colocar os florais maiores, só que mais discretos ali atrás. E criei uma estampa aqui só como exemplo, mas podem ser criados vários tipos de estampa, inclusive utilizando ali o nome dos noivos. E esse foi o resultado do processo criativo da identidade visual. Então, nesse caso, né, mandaria ou faria uma reunião online ali com os noivos, ou mandaria o arquivo para eles analisarem o que eles acharam, e eu ver se gostou, se ia querer algum ajuste, que acrescentasse ou tirasse algo, e aí, a partir daí, desse feedback dos noivos, a gente vai fazendo os ajustes, e depois aprovado essa parte aqui da identidade visual, aí sim a gente parte para a parte de criação da papelaria, que a gente pode deixar para fazer num outro vídeo para não ficar muito comprido. Mas esse aqui foi o resultado, eu vou mostrar aqui na tela maior para vocês verem aí.
Então, esse foi o processo criativo dessa identidade visual. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar como que é o processo por aqui, que possa te ajudar do lado daí também com novas ideias, novas formas de criar suas identidades visuais. E se você gostou de acompanhar esse processo criativo, não esquece de deixar um curtir aqui. E se você for novo aqui no canal, ou se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui para poder me ajudar no canal. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.